Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes e vou gravar aqui com vocês, eu vou apresentar para vocês a correção das questões de Geografia do Enem 2022, prova que foi aplicada no dia 13 de novembro de 2022, seguindo o caderno azul. Então, sem mais delongas, vamos olhar aqui os assuntos e quais são as questões que eu vou abordar. A questão 49 fala sobre uso do solo e percolação. A 50, sobre espaço amazônico, ferrovia Madeira-Mamoré. A 51, globalização. 52, relações cidade-campo, espaço agrário. 55, uma questão específica de formação e conservação dos solos. 56, exclusão social, sociedade contemporânea. 59, um programa específico de aquisição de alimentos, que é uma política voltada do governo federal, voltada para os pequenos agricultores. A 62, Mercosul, relação Brasil e Argentina. A 64, falando de tectonismo. A 65, falando de violência contra a mulher. A 66, movimentos sociais e ocupação do solo urbano. A 68 vai falar um pouco de uma proposta do Pentágono, é um mapa, um mapa geopolítico, então uma relação geopolítica. A 69 fala sobre a questão da Crimeia, e assim, a invasão russa nessa região. A 72 sobre migração pendular. A 74 sobre energia solar. A 75 sobre rios amazônicos. A 76 sobre sertão nordestino e a questão dos açudes. A 78 é uma questão somente de escala cartográfica. A 82 vai falar sobre mineração e a presença de rochas ígneas no espaço amazônico. A 83 fala de fluxos populacionais, não necessariamente fluxos populacionais, mas fala da situação dos apátridas, de alguém que nasce sem pátria. E a 87 sobre macrocefalia urbana. Então, eu espero que você me acompanhe por aqui, que você siga até o final desta correção, e que você, se não é inscrito no canal, se inscreva, que você possa curtir o vídeo, divulgar. O trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho que visa empoderar pelo conhecimento. O nosso trabalho ele é feito de forma 100% voluntária. Então, você nos ajuda fortalecendo o nosso trabalho com com essa curtida, com essa inscrição no canal e, obviamente, se puder, com a divulgação. Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui. Eu peguei uma canetinha, vamos ver se ela está funcionando direitinho. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Deixa eu pegar uma cor de caneta aqui. A questão está falando o seguinte, ela está falando sobre escoamento superficial, e ela está falando sobre a questão de evapotranspiração. Então, está falando que numa região de cobertura natural do solo, o que a gente tem? Tem 40% da água evapotranspirada e tem 10% aqui de escoamento superficial, ou seja, um número muito pequeno de escoamento superficial. Ao mesmo tempo, deixa eu só apagar, porque aí já fica melhor para começar de novo, você vai vendo, 10% de escoamento superficial. Então, o escoamento superficial é muito pequeno. Por quê? Porque a cobertura vegetal facilita que a água infiltre. A infiltração, ela vai levar para o lençol freático, e aí você tem a chamada percolação. O que é percolação? É a passagem da água de uma camada para outra camada, então da superfície para o subsolo, ok? Quando eu tenho, por exemplo, uma redução de 10% a 20% de superfície impermeável, então eu já vou fazendo o quê? Eu vou reduzindo a evapotranspiração e vou aumentando o chamado escoamento superficial. Da mesma maneira que eu vou reduzindo a infiltração da água, até eu chegar aqui, num lugar onde eu tenho de 75% a 100% de superfície impermeável, a percolação, ou seja, a infiltração da água é muito pequena. Se não vai ter infiltração, quase, você vai ter um escoamento superficial gigantesco. E esse escoamento superficial, em área urbana, a gente vai chamar do quê? De enxurrada. E, portanto, se você tem enxurrada, você vai ter, obviamente, aquela ideia de a água chegando mais rapidamente aos cursos d'água, a água chegando com mais força, levando um monte de material junto, e a gente vai ter, basicamente, aquele aspecto ligado
as enchentes ou, né, mais especificamente aí, aqueles problemas todos que são causados. Então, ó, a intensificação da ocupação urbana demonstrada na figura afeta de forma imediata, né? Afeta de forma imediata o quê? Ela vai afetar de forma imediata o ciclo hidrológico, ok? Não tem nada a ver com a altimetria do terreno, não tem nada a ver com o padrão climático, não está envolvendo placas tectônicas e não está envolvendo estrutura de rochas. Então, necessariamente, a gente tem algo que é, né, específico aí. Então, nesse caso, nível altimétrico. Aí você fala assim, poxa, eu quase saí um pouquinho aqui do vídeo, né? Tocou um telefone, acho que alguém deve ter ouvido aí, mas tudo bem, vida que segue. Vamos lá, ó, questão 50. Então, a primeira já foi, primeiro falando sobre solo urbano e percolação. A questão 50 fala sobre o quê? Ela fala sobre espaço amazônico. E aí está dizendo assim, ó, na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos a vagar entre delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. O texto é o Trem Fantasma, do Foote Hardman, né, falando sobre modernidade na selva. E aí, né, a questão está dizendo para a gente o seguinte, no texto há uma crítica à ocupação do espaço amazônico, que ela está pautada entre a discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna? Não. Incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta? Não. Está falando de incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos? Também não. Competição entre farmacologia internacional e produtos de fitoterapia? Não. Ela está falando da letra E. Tá? Então, ó, da contradição entre o desenvolvimento nacional, né, olha, em suas instalações moderníssimas, né, e ao mesmo tempo está dizendo lá de uma galera que estava nos corredores da morte. Então está falando da contradição entre o desenvolvimento nacional e o respeito aos trabalhadores, né, ou, de forma mais específica nesse caso, ao desrespeito com os trabalhadores. Ok? Muito bem? Tudo certo? Espero que você tenha acertado, espero que, né, você tenha entendido direitinho a questão. Vamos para 51. A questão 51 está falando sobre globalização, sociedade em rede, a era da informação, né? Um texto de um geógrafo, sociólogo também, né? Chamado Manuel Castells, está aqui, ó, um espanhol. Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX, portanto, né, a partir do final da segunda metade do século XX, mas mais especificamente a partir dos anos 70, terceira revolução industrial. Chamam-a de informacional, global e em rede, para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. É informacional porque depende basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É uma rede porque é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Bom, ele está falando do quê? Ele está falando do tal do capitalismo informacional, ele está falando dessa formação, né, de redes e dos fluxos. Portanto, a pergunta aqui é: qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto? Fabricação em série? Não, ele não está falando do Fordismo. Ampliação de estoques? Também não. Fragilização dos cartéis? Ó, cartel, para quem não se lembra, é aquele acordo ilegal feito entre empresas, né? Acordo informal, portanto não tem documentação, que visa eliminar a concorrência, portanto dominar o mercado, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando da padronização de mercadorias? Não, muito pelo contrário. Ele está falando de
desterritorialização da produção, ou seja, né, aquela ideia de que agora eu tenho uma empresa chamada Fábrica Global e ela vai produzir uma parte da mercadoria num determinado lugar e as outras partes em outros lugares. E ela vai trazer tudo isso para montar num determinado lugar. Para quem tiver curiosidade sobre isso, de forma mais específica, vale a pena, né, dar uma olhadinha no caso da Boeing, a empresa estadunidense fabricante de aviões, né? A Airbus não é diferente, tá? A Airbus é a mesma coisa. Então, ela fragmenta a produção em vários lugares do mundo, leva tudo para uma cidade nos Estados Unidos chamada Everett e monta, né, o avião lá, tá certo? Espero que você tenha acertado. Questão 51, né? Alternativa E é a alternativa correta. Vamos para 52. A 52 tem um cantor chamado Vanderly, um mineiro, né? Infelizmente ele já faleceu jovem, diga-se de passagem. O Vanderly, para mim, é um grande poeta. Se você não conhece, né, depois acessa aí o Spotify ou qualquer outro, né, tocador de músicas, e procura lá Vanderly. Não só essa música do Pensei Que Fosse o Céu, tá? Mas procure qualquer música dele, mas principalmente uma chamada Esperando Aviões, tá? Isso, assim, é uma poesia pura e muito boa de se ouvir. Feito o merchan para o Vanderly aqui, né, que esteja num bom lugar, porque já faleceu, como eu disse, faleceu jovem, mas vamos lá. Questão 52. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão, que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente que leva a semente em seu embornal. Embornal é uma sacola. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria que amanhece o dia lá no milharal. Ele está falando do quê? Ele está falando, na realidade, né, de uma dimensão do espaço rural. Ele está falando de algumas características do campo, né? E aí, então, vale a pena observarmos aqui, ó. A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro e sua relação com a cidade, ao ressaltar a sua função de fornecer mão de obra qualificada? Não, tá? Não está falando disso. Incorporar a inovação tecnológica? Não, ele está falando para agradecer, né? Ó, agradeça a Clemente, agradeça ao Zezé, né? A Maria, e, portanto, ele está falando de diversidade biológica? Também não. Está falando de promover a produção alimentar. Então, ele está falando daquilo que está marcado aqui na alternativa D. Ele não fala nada de moradia básica, portanto, nessa questão, né, a letra valoriza esse aspecto do produtor rural que está promovendo aí a alimentação para a população. Tá certo? Essa é uma questão que, para mim, ela foi bem tranquila. Acho que ninguém é um exagero, perdão, né? Eu acho que a maior parte das pessoas não teve dificuldade em fazê-la. Mas se você teve dificuldade, deixa o seu comentário aí no vídeo, né, que depois eu vou ter prazer em conversar contigo, em te responder a respeito disso, ok? Passamos para a questão 55. A questão 55, ela é bem específica, está falando sobre solos, sua formação e o processo de conservação. Então aqui, ó, o texto começa falando de solos salinos. Então, solos salinos vêm de rochas com grandes quantidades de sais. E, portanto, a partir do momento que a erosão está atuando aqui, vai ter a salinização de um lugar. Então, ó, solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável. Eles ocorrem em locais mais baixos do relevo. Ó, isso é importante, mais baixos do relevo, ou seja, naquela área onde vai ter maior contato com a água. Em regiões áridas e semiáridas, ó, em lugares secos, né, e semissecos, próximos ao mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas no Nordeste. O polígono das secas é uma área de aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados, né, que está envolvendo o quê? A região do sertão nordestino. Os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes. Então, você joga água num lugar, vai escoar para a parte mais baixa. Tá?
durante as chuvas que caem alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente, antes de infiltrar-se totalmente, havendo então cada vez mais esse processo, cada vez mais que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais. Então você vai tendo o quê? O processo de salinização dos solos. E aí, nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas, né, tem ampliado esse processo. Aí você fala assim, mas por que a atividade agrícola tem ampliado esse processo? Fica fácil de entender, né? Porque a atividade agrícola nessa região semiárida, ela está pautada na irrigação. Então, se você tem irrigação, né, você vai aumentar o nível de salinização. No caso da irrigação, tem duas formas de fazê-la, né? Uma que é por jato d'água, que é aquela mais comum, que todo mundo já deve ter visto, e a outra é por gotejamento. Então, neste lugar, o mais adequado seria fazer o quê? Usar gotejamento. Então, as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao realizar reflorestamento? Não. Utilizar sistemas de irrigação desprezando uma drenagem adequada? Já está aqui, ó. A alternativa correta está aqui, tá? Não tem a ver com a instalação dos açudes nos grotões, grota, né? A parte mais baixa do relevo. Desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento? Não. E nem aplicar fertilizantes de origem orgânica, modificando a química da terra. A questão é que você já tem rochas com grandes quantidades de sais, você joga água, isso vai potencializar, né, a salinização. Beleza? Espero que tenha dado certo, né? Qualquer coisa, volta a dizer. Vai lá no comentário do vídeo e deixa lá a sua dúvida, o seu comentário em relação à questão, que eu terei prazer em conversar contigo. Questão 5.6, está falando da sociedade contemporânea, né, e está falando sobre o quê? Exclusão social. Aí vem o texto 1. Está estudando, Júnior? Né? E ele diz lá, ó, calma, estou tentando achar um sinal de Wi-Fi. Né? E aí a gente tem aqui, né, na realidade, uma charge que está ironizando uma situação. Se nós pegarmos que isso aqui foi feito em novembro de 2021, obviamente que está falando de um período, né, específico de pandemia, ok? E aí aquela ideia de, né, aula virtual e coisas do gênero. E como uma imensa maioria da população, né, de baixa renda tem muita dificuldade para acessar redes de Wi-Fi ou de internet, né, com qualidade e de ter os equipamentos necessários para esse acesso, né, porque uma coisa é diferente da outra. Então, isso afetou demais, ou impactou demais, principalmente a população mais pobre. E aí o texto 2 está dizendo assim, né? É como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem, uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Eles quem? Os problemas. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E, caso tenham celulares e dados, pergunta-se, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota no celular? Para você que está aí do outro lado, muito provavelmente você teve uma parte da sua formação, né, online, ou seja, você teve uma parte, né, de aulas, ou grande parte delas, que você assistiu dessa maneira. E aí, teve um grande aproveitamento? Né, como é que funcionou? É legal também, seria muito legal, né, ouvir você que passou por isso, né, botando aí um comentário. E aí a pergunta, ela vai colocar para a gente o seguinte, ó, a crítica contida no texto, né, e na figura evidencia o quê? Né, um aspecto da sociedade contemporânea, que cria logo de cara, né, a exclusão social. Então não está falando de expansão digital, não está falando de manifestação cultural, organização espacial e nem valorização intelectual. Está criticando o fato né, o fato de que uma galera não tendo acesso aos mecanismos necessários para ter acesso ao serviço da educação frente, né, ao isolamento imposto pela pandemia, que essas pessoas foram muito mais prejudicadas do que outras, né? Então, nesse quesito, nós tivemos com certeza um impacto forte.
É só olhar, por exemplo, para os dados do IDH no Brasil, né? Claro que o IDH não é só a questão da escolaridade. O IDH também tem a ver com longevidade e, portanto, expectativa de vida. E na pandemia nós tivemos por volta de 700 mil mortes, o que impactou bastante essa situação. Adiante, questão 59. Aí, questão 59 vai voltar a falar do quê? Vai falar de políticas de desenvolvimento agrícola. Então, programa de aquisição de alimentos e uma política para pequenos agricultores. Então, lá, em 2003, teve início um programa de aquisição de alimentos e com eles várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a gradativamente ou explicitamente com a segurança alimentar. Segurança alimentar, a ideia de você ter garantia de alimentos para todo mundo, tá? O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, pequenos agricultores de maneira geral. Incluídas aqui as categorias de assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais, sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. Ok? Então a pergunta é: a ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores. De inovação tecnológica? Não. De reestruturação fundiária? Não. Fundiária, gente, para lembrar, é a forma como a terra é dividida num lugar. Ok? Então, quando se fala de concentração fundiária, fala-se de concentração da terra. Na realidade, estou falando do quê? Do que está na letra C, né? Comercialização garantida. Por que isso é importante? Porque isso garante a esse pequeno produtor que ele tenha condições de manter-se no campo e manter a sua família no campo com dignidade. Porque normalmente o que acontece? Quando esses pequenos produtores produzem principalmente produtos ligados a hortifrutis, como eles estão longe das cidades, eles têm uma dificuldade muito grande para escoar essa produção. Tá? E aí, a compra desses produtos para destinar, basicamente, esses programas em muitos lugares, eles foram destinados a abastecer escolas, e aí você tem o fortalecimento da economia local. Foi muito importante. Está falando de eliminação do custo do frete? Você pode até ter, mas não é disso que está sendo colocado, né? É a comercialização garantida. E muito menos não está falando, não diz nada a respeito de negociação nas bolsas. Tá certo? E aí a gente vai então para 62. Questão 62, também lá, outubro de 2021. Brasil e Argentina fecham um acordo para corte de 10% da tarifa no Mercosul. Lembrando uma coisa, o Mercosul, ele é uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? A união aduaneira é a terceira etapa na integração de um bloco. Então, eu tenho a zona de livre comércio. A primeira etapa, essa é a segunda etapa, né? A primeira etapa seria uma zona de preferência tarifária. Aí vem a zona de livre comércio, aí vem a união aduaneira. Eu tenho a primeira etapa, é uma zona de preferência tarifária. O que é uma zona de preferência tarifária? É um acordo bilateral. Então, é aquilo que qualquer país pode fazer com o outro, desde que ele queira. Aí, a gente tem a zona de livre comércio. Tá? Zona de... Ficou parecendo zoma aqui, né? Mas você já sabe que é zona de livre comércio. Eu não estou querendo escrever em cima do texto para poder ler depois. Aí a gente tem a união aduaneira. A união aduaneira é aquela etapa em que os países, eles fazem uma chamada TEC. O que é a TEC? É a tarifa externa comum. Essa TEC é para evitar a competição entre os países que integram um bloco. Aí depois você tem o mercado comum. E aí no mercado comum, qual é a diferença do mercado comum para uma zona de livre comércio? No mercado comum tem a livre circulação de pessoas. E aí vem a última etapa, né? Que é a etapa da União Europeia, que é a União Econômica e Monetária. Então, na parte da União Econômica e Monetária, o que a gente tem? Aqueles países que abriram mão das suas próprias moedas e acabaram formando
uma união econômica. É o caso do euro, é o único caso no mundo. Bom, dito isso, vamos para o texto. Brasil e Argentina chegaram a um acordo, né, para a redução de 10% da tarifa externa comum do Mercosul. O consenso foi alcançado durante negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e ao Uruguai, né, para que seja formalizado. Muito bem, aí a pergunta pede: a necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo mencionado, vamos lá, volta aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui, ó, é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Né? Então, a gente está falando de característica. Uma limitação da circulação financeira? Não. Uma padronização da política monetária? Também não. Está falando de uma característica que é o funcionamento da união aduaneira, que é exatamente essa etapa. O que me mandava direto para a união aduaneira? A ideia de uma tarifa externa comum. Para quem não sacou ainda, a aduana é fronteira. Então, é aquela fase em que os países unem portos, aeroportos, né, rodovias, tal, não sei o quê, e fecham um acordo para cobrar a mesma tarifa externa no sentido das relações com os outros países. Né? Então, o que você vende e o que você compra tem a mesma tarifa para evitar, entre os integrantes do grupo, uma competição. Então, a ideia é de fortalecer as negociações do grupo e no grupo. Dependência da exportação externa, né? Não, né, da exportação externa, por favor, da exportação agrícola, né? Porque a exportação já é para o mercado externo e aí não tem jeito. Equivalência da legislação trabalhista, também não. Ok? Então, na questão 62, alternativa C, espero que você tenha acertado. Aí a gente muda radicalmente de assunto. Saímos de Mercosul e vamos para forças tectônicas da litosfera. As forças tectônicas da litosfera, crosta terrestre, né, são controladas pelo calor intenso das profundezas e geram terremotos, erupções e soerguimento de montanhas. Aí vamos lembrar aqueles conceitos básicos, né? Você tem o processo de orogênese, ou seja, o processo orogenético, né? Orogenético, que é o quê? É resultado aqui, ó. Orogenético é um processo de soerguimento, formação de montanhas a partir do choque de placas, ok? E aí você tem uma outra coisa, você tem aqueles movimentos, né, epirogenéticos. Deixa eu tentar não escrever em cima aqui, ó. Epirogenéticos. Epirogênese é um processo de rebaixamento e de soerguimento do relevo pela questão, né, das fraturas, das falhas geológicas, ok? Então aqui, ó, se na orogênese predomina a pressão horizontal, na epirogênese predomina a pressão vertical. Mas ele está falando do quê? Ele está falando das forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, que produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. Então ele está dizendo, ó, tem força interna que vai, né, originar um tipo de relevo. Então, são aqueles fatores endógenos. E existem fatores exógenos, né, que são os fatores externos, e todos eles estão ligados à erosão. Muito bem. A pergunta vai pedir para a gente o seguinte, tá? A interação entre as forças naturais citadas, então, ó, fator interno, tá? Ou fator endógeno, e o fator externo ou fator exógeno, que é a erosão. Tá? Então, aqui está pedindo, na medida em que provoca a formação T, a interação entre as forças naturais citadas favorece a ocupação do espaço geográfico. Na medida em que provoca a formação de solos vulcânicos. Na realidade, ele está falando de solos vulcânicos aqui, né? Vamos pensar nessa situação. Ele está falando de dorsal mesoceânica? Não. Ele está falando de relevo escarpado? Não. Ele está falando de superfícies lateríticas? Não, também. Ele está falando de dobramentos modernos? Não. O que ele está dizendo é,
Se geram terremotos, soerguimentos de montanhas e depois, né, eu vou ter a produção aqui, ó, né, dessa erosão, desses agentes, essa interação, ela favorece a ocupação na medida em que provoca a formação do quê? De solos vulcânicos, tá? Por quê? Porque, na realidade, esses solos vulcânicos, né, são solos bastante ricos aí na questão relacionada especificamente à fertilidade deles, né? Então, se eles são extremamente ricos nessa questão de fertilidade, e você tem rochas vulcânicas, ou rochas, né, ígneas ou magmáticas, esse terreno vai ser bem consolidado. Então, ele não está falando de dorsal oceânica, porque na dorsal oceânica não tem nada a ver com a erosão. Então, a erosão não entra lá. Né? Ele está falando de relevo escarpado, a escarpa por si só, né, a escarpa é um relevo que vai parecer um degrau. Isso aqui não vai, né, facilitar, por exemplo, a ocupação. Quando ele está falando de superfícies lateríticas, laterito é um solo que, na realidade, você vai jogando água nele, né, e vai dissolvendo né, aquelas partículas de ferro, e ele vai ficando com uma crosta enferrujada, né, vai ficando uma crosta extremamente, uma crosta, eu acho que todo mundo conhece ferrugem, né, mas a cor, assim, bem enferrujada mesmo, e uma crosta dura. E dobramentos modernos são cadeias montanhosas que foram formadas pelo choque das placas. Então, o fator que me levaria aqui para os solos vulcânicos é a questão da erosão. Por quê? Porque o solo é resultado da erosão da rocha, ok? Eu espero que tenha funcionado direitinho, né, e que você tenha acertado. Em caso de dúvidas, bora lá para os comentários do vídeo, bota a sua dúvida, bota o seu comentário que eu vou ter prazer em falar contigo. Aí, aproveitando que eu cheguei aqui, e antes de seguir, esse é o primeiro momento, eu já estou gravando aqui faz um tempo, não pedi para você em momento algum, né, curtir o vídeo, se inscrever no canal, mas então vou aproveitar e fazer isso agora, né, antes de entrar nessa questão, que é uma questão de um tema bem difícil, né, complicadíssimo, porque ele está falando sobre violência contra a mulher, tá certo? Então, vamos lá, ó. A ilustração traduz uma conduta social, então, que começa, ó, na lua de mel, vai para a tensão, chega na agressão, tá? E está sempre repetindo esse processo, quando, né, o topo aqui vai ser a morte. Então, na realidade, está falando de uma cultura do cancelamento? Não, está falando, infelizmente, da prática, né, do feminicídio, ok? Então, traduz uma conduta social caracterizada pelo quê? A lua de mel. Carinho, paixão, presentes, promessas, reconciliação e liberdade. Tensão, insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaça, controle, isolamento, medo, conflitos, descumprimento de promessas. E aquilo que não deveria acontecer de forma nenhuma, né? Agressão, empurrão, beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, arremesso de objetos, tapa, chute, espancamento. Então, tudo isso vai culminar naquilo que a figura está colocando lá em cima, que é a morte. E aí a prática do feminicídio. E o Brasil, infelizmente, é um dos países, né, com um dos maiores índices de feminicídios do planeta. Né? Infelizmente, ostentamos aí esse dado, mas essa é uma questão 65 que ela estava, né, no meu entendimento, fácil de ser apontada. Por quê? Porque não está falando de negacionismo, não está falando de ação involuntária, muito menos de defesa da honra, né? Defesa da honra, um termo que foi utilizado durante muito tempo por aqui para justificar, né, homens que eventualmente eram traídos pelas suas esposas e que cometiam feminicídio, ou seja, matavam as esposas alegando defesa da honra. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Essa é uma questão que poderia estar tranquilamente em história. Eu a coloquei aqui, né, para comentar a respeito de um aspecto importante, porque ela vai falar de movimento social, né? Então, vamos lá. A primeira grande lei educacional no Brasil, de 1827, determinava que nas escolas de primeiras letras no Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. No Senado, o Visconde de Cairu foi um dos defensores de que o currículo de matemática das garotas fosse mais enxuto possível. Nas palavras dele, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Dá raiva até ler uns textos desse, né? Sobre as contas, são bastantes para as meninas as 4 espécies, que não estão fora do seu alcance e lhes podem ser
de constante uso na vida, né? Olha o nome, né? Olha lá, Visconde de Cairu, isso aqui em 1827. O texto 2. No Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem em matemática um currículo idêntico ao dos meninos foi o Marquês de Santo Amaro. Tá? Não me parece, conforme às luzes do tempo em que vivemos, deixarmos de facilitar as barreiras à aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler, né? Então veja aí uma discussão interessante, né? A gente está falando lá de 1827, mas aí, infelizmente, resquícios disso ainda, né, recaem sobre a gente. Acabei de falar de uma questão sobre feminicídio, agora falando aqui sobre, né, acesso à escola e acesso ao conhecimento. De maneira geral, a questão 66 está colocando para a gente o quê? Os discursos expressam pontos de vista divergentes, respectivamente entre, né, pela oposição entre. Aí, vamos lá, né? A discussão toda, ela vai estar pautada num item básico que é liberdade de gênero e controle? Não. Equidade da escolha e imposição cultural? Não. A questão toda está aqui, ó, né? Dominação de corpos e igualdade humana. Né? A ideia de que pelo conhecimento você vai dominar, tal, então, e pela ignorância, na realidade, né, você mantém as pessoas numa determinada situação. Então, a oposição, tá, é entre a dominação e a igualdade. Né? Não está falando de geração de oportunidade e restrição profissional, até porque o segundo texto não está falando disso, o segundo texto é que está defendendo a ideia de igualdade, né? Não está falando de exclusão de competências e participação política, tá? Está falando do quê? De você usar o conhecimento nessa dominação, e outro está falando sobre a questão da igualdade, ok? Mas essa é uma questão que entraria facilmente, né? Poderia estar sendo corrigida pela galera da sociologia, pela galera da história, né? Porque é uma questão que tem aí, e eu acabei aproveitando porque ela está tratando de um aspecto. Se a primeira questão tratava de feminicídio, essa outra, né, estava dando uma sequência. Questão 68, novo mapa do Pentágono. E aí está dizendo hegemonias e emancipação no século XXI, tá? Então você tem aqui em algumas áreas, ele está falando de alta densidade de variedade germoplástica. E em alguns lugares com petróleo e gás, e um trechinho aqui sobre a brecha crítica do novo mapa do Pentágono. Vamos ao texto para ver o que ele nos diz, né? A Marinha identifica, na voz de Thomas Barnett, uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo FMI, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial. E não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. Eu gostei do termo, né? Insubstancialidade. Então, o que o texto está falando? Ó, a preocupação do governo estadunidense, expressas no texto e no mapa, evidenciam uma estratégia. Ele está falando do quê? Ele está falando aqui, ó, de petróleo e gás. Tá? Então, ele está falando de uma densidade, que ele está falando no termo germoplásmica aqui, né? Está falando do quê? Está falando de algumas áreas de influência mais específica. E aí ele está falando do quê? De compartilhamento de inovações? Não. Ele está falando de promoção de independência financeira? Também não. Ele está falando de intercâmbios culturais? Também não. O que ele está falando necessariamente é de ampliação da influência econômica, né? Por quê? Porque olha quem ele está citando, ó. Estados Unidos, ele está citando o FMI e ele está citando a Organização Mundial do Comércio, que são todos órgãos ligados aí, né? No caso dos Estados Unidos, especificamente um país. Fundo Monetário Internacional é uma espécie de banco que financia projetos no mundo ou que empresta dinheiro, não financia projetos, né? Ele empresta dinheiro para países com dificuldades financeiras para pagarem suas dívidas. E a Organização Mundial do Comércio é uma organização que tenta destravar o comércio em escala mundial. Então, neste caso, né, o que está sendo colocado em questão é a questão da influência econômica.
Muito bem, aí agora a gente vai para a questão número 69. Questão 69 fala sobre Crimeia, tá? E aí ela está dizendo assim: colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça, e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou no século XX. Então, esse texto é de 28 de julho de 2014, né? E aí está dizendo assim, ó, considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, né, que está ligada ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento de que, o que ele está dizendo aqui, né? O que ele está dizendo? Que a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia, ou seja, era território russo e deve voltar a ser território russo, segundo Vladimir Putin, ok? Então, nesse quesito, para ele, a anexação dessa península apela para o argumento de que, né, as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. O que ele alegou, né, então, para fazer a anexação da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, foi a maior parte da população que mora na Crimeia é população russa. Portanto, né, segundo houve na época um comentário, era que assim, foi feito um plebiscito e o pessoal decidiu integrar a Rússia. E aí a pergunta é, será que mesmo que for fazer um plebiscito lá, vocês querem pertencer a quem? A Ucrânia ou a Rússia? E mesmo que houvesse o plebiscito, né, isso parece o corolário Polk dos Estados Unidos, lá de 1820, alguma coisa, em que ele dizia, corolário Polk vem das ideias do James Polk, que dizia assim, ó, qualquer território que se quiser anexar ao território dos Estados Unidos, esta será uma decisão do povo daquele território e do governo dos Estados Unidos. E aí eles usaram o corolário Polk para anexar metade do México ao território dos Estados Unidos, né? O que é que não foi levado em conta aí nesse quesito? O governo do México, que era um governo soberano, ok? Então, não está falando de imperialismo, né, que está a ideia de se acomodar das pretensões das potências, organismos transnacionais não entra, integração regional também não entra, e expulsão das forças navais. Está falando de quê? Se sempre pertenceu à Rússia, as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade. Quem é a autoridade? A Rússia, né? Por isso, vou anexar. Um argumento, né, simples, totalmente imperialista, mas simples de ser compreendido. Chegamos à questão 72, migração pendular. Já respondi aqui, né, qual era o item. Então, olha o que o texto está dizendo. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Então, não vou nem ler o texto inteiro, eu só vou pegar aqui, ó. Acordo às 4h30, saio de casa às 5, pego o trem às 5h20, chego na Central, deve ser Central do Brasil, Rio de Janeiro, né? 6h50 e... né, chego no trabalho mais ou menos 7h10. Então, se você se você tiver saído 5h10 de casa, você levaria 2 horas. Aqui você está levando 1h50, né? Mais ou menos 1h50 está levando esse cidadão para chegar no trabalho. O que está sendo retratado aqui na dinâmica populacional? Um fluxo de retorno? Não. Uma migração interna? Não. Né? Uma mudança sazonal? Não. Está falando de um deslocamento, né, pendular, ou seja, movimento de pêndulo, né, que vai e que volta. Então, entende-se por migração aquele processo que tem caráter de permanência. Então, eu, por exemplo, sou migrante. Eu nasci numa cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Riversul, que tem 5.000 habitantes, e vim morar em São Paulo. Então, eu estou fora do meu local da cidade de nascimento, né? Mas como tem milhões de pessoas que todos os dias saem de suas cidades de origem, então, o cara que mora em São Bernardo vem trabalhar em São Paulo, o cara que, né, trabalha numa outra cidade vizinha e por aí vai. Então, esse processo, por movimentar milhões de pessoas e por afetar diretamente os transportes nestas regiões, ele é conhecido como movimento pendular ou como migração pendular, ok? Aí mudamos de assunto de novo, né? A vantagem do Enem é essa, você está concentrado em algumas questões, aí de repente você muda radicalmente lá para uma outra questão.
Aí está falando sobre o quê? Está falando sobre Atlas Brasileiro de Energia Solar. Bom, gente, energia solar, captação de energia, né? Então, uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para aproveitamento da energia solar é a reduzida o quê? Né? Não tem nada a ver com a declividade do terreno, obviamente, né? Não tem nada a ver com longitude, longitude é a distância em graus a partir do meridiano de Greenwich, tá? Tem tudo a ver com a questão da nebulosidade atmosférica. Né? Por quê? Porque se você precisa captar energia, aqueles lugares ou aquelas áreas onde você tem o céu, né, menos tempo encoberto por nuvens, vai facilitar, né, independentemente de se está mais próximo ou não do Equador. Ok? Então, se a gente for pensar na região amazônica, ela vai ter um baixo índice de aproveitamento aqui por uma coisa simples, né? Você tem as nuvens, você tem um clima equatorial que chove basicamente todo dia. E aí você tem a floresta que ajuda a aumentar a quantidade de água em suspensão, através da evapotranspiração. E aí vai reduzir o índice. Portanto, alternativa C, né? E não se fala mais nisso, nesse instante, tá? Seguimos, né? E aí, ó, tá falando sobre influência no agro e em reservatórios. Então, rios amazônicos influenciam no agronegócio e nos reservatórios do Sudeste brasileiro. O texto, né? O texto, ó. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos tem fundamental importância, diz Márcia Huayna Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio, e em silêncio, e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, dizia o pai. Depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Então, pelo descrito no texto, tá? Pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio como né? Ou como um objeto tombado? Não. Uma herança religiosa? Não. Um cenário bucólico? Não. Né? Uma riqueza individual e efêmera? Não. Né? Mas principalmente um patrimônio cultural e afetivo. Sabem de toda a importância do rio, mas ainda, né, nessa frase, eu achei lindo esse texto, né, quando ele diz assim, ó, confie no rio e aprenda com ele. Ouça o rio, né, para você pegar na questão da sabedoria. Enquanto isso, esse patrimônio cultural, essa afetividade. Se nós tivéssemos mais afetividade com os nossos rios, aqui em São Paulo, principalmente quando falamos de Rio Tietê, Rio Tamanduateí, Rio Pinheiros, com certeza, né, eles não estariam do jeito em que estão. Certo? Caminhando quase para o finalzinho, vamos lá. Né? Respira, continua. Né? Se você está fazendo a aula por etapas, depois você volta, confere o restante, e aí a gente vai, ó. Questão 7.6 está falando sobre a história do açude Itãs, no município de Caicó, no Rio Grande do Norte. Então, tá lá, ó. Lá embaixo está o açude Itãs, com seu formigueiro a cavar a terra. É mesmo impressionante o esforço daquele formigar de homens ao sol, lavados em suor, que não param, em longas filas pacientes, acompanhando centenas de burricos que sobem e descem numa ciranda comovente e silenciosa, cada burrico com 2 caixas de terra no lombo. Gente, burro, tá? A questão do jumento, especificamente falando. É o labor organizado, então é o trabalho organizado para a salvação da terra e do homem. Depois do semideserto que tanto nos acabrunhou, o espírito por falta de chuvas, o esforço desses milhares de sertanejos, todos vestidos de brim, jeans, né, mescla e calçando alpercatas, né, sandálias, no combate consciente à esterilidade da natureza, com as famílias alojadas em pequeninas casas de taipa e telha, embrião de futura cidade, impressionava-nos profundamente. Aí o texto da questão 76, ele está dizendo que, né,
Na construção do empreendimento, destaca-se a presença do quê? Está falando de engenheiro? Não. Está falando dos coronéis? Não. Está falando na distribuição dos recursos hídricos? Não. Está falando de trabalhadores, né? Está valorizando aqui a questão dos trabalhadores, está destacando os trabalhadores na formação de novos espaços, porque num determinado trecho ele vai falar, ó, depois do semideserto, né, que tanto nos acabrunhou, o espírito por falta de chuvas, o esforço desses milhares de sertanejos, tal, não sei o que, tarará, tarará, e aí vai falar assim, ó, embrião de uma futura cidade. Então está falando da organização, né, de um novo espaço que vai gerar aí uma cidade. Questão 79 é uma questão que me parece bastante simples, assim, para aqueles que curtem minimamente a matemática, ou para aqueles que vão rapidinho lá. Ele está dizendo assim, ó, um possível trajeto do voo MH370 da Malaysia Airlines antes da queda em 2014. Né? Então ele sai de Perth, ou Perth, na Austrália, não sei pronunciar isso, tá? Depois você vai lá e comenta da pronúncia, que eu acho que deve ser isso mesmo. Está falando, ó, 2 centímetros equivalem a 2.500. Epa, deixa ele voltar aqui. Não vai voltar a escrever já, daqui a um minuto ele volta. Né? Então, ó, 2 centímetros equivalem a 2.500 metros. 2.500 quilômetros, desculpa. Então, significa que 1 centímetro equivale a 1.250 quilômetros. Tá? Então, se aí eu vou ter esta situação, eu vou ter, então, algo simples para conseguir aqui fazer o que eu preciso. Vamos lá, ele travou. Olha só que coisa linda. Voltou. Oba, voltou, não tem problema, a gente segue daqui, né, deu uma travadinha na internet, e aí eu vou voltar aqui para o item, ó, vamos voltar. Então, 2 centímetros equivalem, deixa eu pegar uma caneta aqui, eu vou pegar até de outra cor agora, ó. 2 centímetros equivalem a 2.500 quilômetros. Então, automaticamente, 1 centímetro ele vai equivaler a 1.250 quilômetros. Então, nesse aspecto, se, né, 1 centímetro vale 1.250 quilômetros, eu vou ter a seguinte situação. Qual é a escala aproximada desta representação? Tá? A escala aproximada, ela vai estar, né, diferente. E aqui deu um probleminha, gente. Vamos, eu comecei tudo de novo. Esquece, vou voltar aqui, vou depois tentar achar esse item, tá cortando para a gente resolver. Eu tive 2 problemas de internet aqui, agora que eu anotei. Então, ó, questão de escala, se 1 centímetro nesse mapa, ele vale 1.250 quilômetros, eu quero saber a escala, então a escala vai estar em centímetro, basta que eu faça o quê, ó? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Automaticamente, né? Qual é a situação que eu vou ter? 2.500, certo? Quilômetros, 1.250 quilômetros, eu vou ter na escala. Eita, volta, que apaga aqui para mim, por favor. Vamos voltar aqui, ó. Nessa escala, a escala básica é 2 centímetros, então nessa escala aproximada dessa representação é, né, de 12.500.000 centímetros, é isso? A alternativa dessa questão é a alternativa E. Então, ó, 125 milhões, né? Porque eu vou ter 1.250 mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui, né? Tenho 3 aqui, tenho mais 3 aqui, ó, 125 milhões de centímetros. Portanto, a alternativa em questão é a alternativa E, conforme você viu. Peço desculpas aqui, ó, porque na prática
né, eu não vou estar editando esse vídeo. Então, assim, alguém vai falar assim, deu problema aqui, deu problema, mas segue aí comigo que está tudo certo, né, e a gente se entende por aqui, tá bom? Caminhando para as duas últimas, a próxima questão é uma questão que vai falar sobre recursos, né, recursos minerais na região amazônica, e ele está dizendo, uma parte de geologia. Então está dizendo, o mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de, né? O que ele está falando? Está aqui, está nesta região aqui. Né? O que ele tem aqui? Rocha ígnea. Rocha ígnea é aquela rocha magmática. Portanto, é um lugar onde você vai ter o quê? Um monte de jazidas minerais metálicas, certo? Então, vou ter abalos sísmicos? Não, né? Porque é uma área extremamente antiga. Vou ter combustíveis fósseis? Não, não é uma área de sedimentação. Se fosse uma área de sedimentação, aí você poderia ter aquíferos sedimentares profundos, né? A gente tem um aquífero aqui, que é chamado aquífero alter do chão. Hoje em dia tem até um outro nome lá que está juntando, né? Porque são dois aquíferos, mas eles não estão nessa área de rochas ígneas. A gente tem estruturas geológicas metamórficas? Não. A gente tem a grande presença, né, de minerais metálicos. Os combustíveis fósseis seria em áreas de bacias sedimentares. Dito isso, vamos adiante. Questão 83, a questão 83, penúltima questão, né, dessa sequência aqui de correção. E aí, vamos lá, está falando do quê? Está falando de um processo que envolve algumas pessoas, ou milhares de pessoas no mundo, e que às vezes são casos muito pouco tratados, né? Eu gostei muito dessa questão do Enem. Está dizendo lá, nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libanesas. Então, para eu registrar lá, né, para ter nacionalidade, eu tenho que ter pai e mãe libaneses. Seus pais de nacionalidade síria também não puderam registrá-los no país de origem. Por quê? Porque na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados. Então, se você não é oficialmente casado, você não pode registrar seu filho. Então, aqui eu tenho uma condição sociopolítica. Qual é a condição sociopolítica dessas crianças? São exiladas? Não. Exilado é o cara que foi expulso do país, né? São foragidas? Não. São refugiadas? Não. São clandestinas? Não. Elas são apátridas. E, infelizmente, aquela pessoa que não tem pátria. Né? Não porque queiram ou porque tenham cometido alguma coisa, mas simplesmente porque a condição dos pais no país em que estão, né, tentando registrar os filhos, não lhes permite isso. Tá? Então, essa condição de apatridia que acontece com milhares de pessoas no mundo, ela precisa ser, né, obviamente, enfrentada aí por organismos internacionais, exemplo da ONU, né, e dos grupos que lidam com direitos humanos e, obviamente, resolver o problema. Mas o caso aqui são apátridas. E, encerrando esta correção do Enem 2022, depois de um longo vídeo, né, não tenho nem ideia de tempo que tenha dado isso. Mas vamos lá. Macrocefalia urbana. Então, macrocefalia é a ideia do quê? De um crescimento desordenado, de um inchaço urbano. Então, a macrocefalia é aquele crescimento que faz com que os serviços urbanos deixem de funcionar, né, de maneira correta, de maneira adequada, de maneira a atender bem as pessoas. E aí você começa a ter um monte de problemas, como, por exemplo, falta de saneamento, como, por exemplo, falta de transporte adequado, como, por exemplo, falta de iluminação pública adequada, e por aí vai. O texto é do professor Milton Santos, no livro O Espaço Dividido, ok? E aí ele diz lá no texto, macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização de estratos sociais, quando você carimba lá que alguém é de um jeito ou que um determinado grupo é de um jeito, que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. Então, a macrocefalia é uma massiva concentração de atividades econômicas em metrópoles que propicia o desencadeamento de processo. Então, faz com que muita gente chegue nela
e a partir disso você tem um processo de periferização, de favelização, entre tantos outros problemas. E aí a pergunta é, o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? A limitação da área? Não. A ampliação do risco habitacional? Não. A deficiência do transporte? Não. O crescimento da taxa de fecundidade? Não. Mas ao êxodo da população do campo, ou seja, a migração campo-cidade. E aí nós todos sabemos, ou devemos, já ter estudado de alguma forma, que principalmente a partir dos anos 50, quando o Brasil avança num processo de industrialização, e mais especificamente nos anos 70, a quantidade de pessoas vindas do campo para as cidades no Brasil foi gigantesca. Então o Brasil, em 20 anos, ele deixa de ser um país agrário exportador e passa a ser um país urbano industrial com um grande impacto, nas realidades de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Tá certo? Então, aqui eu estou deixando para você o gabarito oficial, se você quiser conferir, tá aqui, e eu cheguei ao final. Então, mais uma vez, aquele pedido para você que chegou até aqui comigo, eu espero que você me dê o privilégio aí da sua atenção mais um segundinho. Tem várias outras correções no canal, então tem uma playlist lá de correção do Enem, confira as correções, dialogue com os professores, isso vai nos deixar cheios de alegria, ok? Eu espero que você tenha acertado. Para você que está treinando para o Enem, está buscando olhar como é que, quais foram os conteúdos que mais caíram neste Enem, então fica aí a dica, segue com a gente, que isto será muito importante para nós, do ponto de vista geral. Por quê? Porque nós estamos trabalhando bastante, tentando fazer com que esse conhecimento chegue para todo mundo. Então, os assuntos estão aí de novo, as questões foram corrigidas, foram várias. Agradeço a sua atenção, sua participação, espero o seu comentário no vídeo, fique bem, e nos veremos em breve por aqui em mais uma aula no canal da Escolha Educação. Tchau, tchau para vocês, tudo de bom.